Se no céu não entra pecado, por que Lúcifer conseguiu rebelar contra Deus e levar uma terça parte dos anjos com ele? Rapaz, eu acredito que todo cristão, quando começa a ler a Bíblia, uma das primeiras perguntas que vem à sua cabeça é que a natureza de Satanás, ou de Lúcifer, como ele é chamado, o inimigo, o diabo, como alguns gostam, né? Chamam de capiroto, no maneirismo pentecostal, satangôs. Eu estava numa igreja um dia que chamaram de Ploque Monstro. Eu falei, lembrei do chicletinho. Satangôs é do Jasper, que eu lembro. Satangôs é do Jasper. E as pessoas, elas se deparam com a maldade e a gente percebe que há uma certa dificuldade, e eu já me questionei, acredito que você também, assim como muitos dos nossos irmãos também já se perguntaram, se ele é um ser angelical, ainda que tendendo hoje para o lado da maldade, o seu nascedouro começa no céu, né? Ele era um querubim ungido, você vai ver isso na sua narrativa bíblica de Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso de número 13, o universo que ele vivia, das pedras afogueadas, como sardônica, topázio e outras mais, e a Bíblia vai dizer que ele tem um intento, que ele queria assumir as mais altas nuvens e assumir o trono de Deus. Então, quando você lê que ele quer subir as mais altas nuvens e ser maior que o trono de Deus, onde Deus governa soberanamente todas as coisas, você percebe que o começo dessa rebelião, a multiplicação desse comércio dentro de si, que é a forma original da palavra conotada para nós, dessa multiplicação desse comércio dentro dele, dessa rebelião, não começa no céu, onde está a santidade de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. No céu não entra pecado, é assim que nós ouvimos os nossos antigos pregando. E parece que é uma incógnita na cabeça de muita gente, e aí eu preciso aqui, pelo menos, considerar duas coisas. Como o Antigo Testamento não está em ordem cronológica, o livro mais antigo do Antigo Testamento é o livro de Jó, que a turma gosta de falar insistentemente que é apenas filosófico, que a citação de inimigo ali, Satanás no meio deles, né, é apenas uma figura de linguagem filosófica, que não é. Ali é uma linguagem literal. E aí você tem em 1 Crônicas, capítulo de número 21, no verso de número 1, né, quando... Olha o que diz a Bíblia. Então Satanás, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, a primeira citação é justamente 1 Crônicas, capítulo 21, 1. Mas colocando cronologicamente, o livro de Jó é mais antigo, então, na verdade, é no livro de Jó. Aí alguém pergunta assim, mas se Deus sabia que ele ia rebelar, por que Deus o criou? É a mesma pergunta que a pessoa faz. Mas se Deus sabia que Adão ia pecar, por que Deus criou Adão e colocou ele lá no jardim? É porque existe um Deus que governa tudo soberanamente, que não perde o controle de nada. E aí vai soar como som de heresia para muitos, e aí os rabinos falam isso, e eu não coloco na minha conta, e outros mais vão dizer que até o pecado estava nos planos de Deus. Porque se não há introdução do pecado ali em Adão, como é que nós conheceríamos a graça? É verdade. Como é que nós conheceríamos o Cordeiro que está preparado antes da fundação do mundo? Segundo o escrito paulino. Então, assim, as pessoas acreditam que as coisas acontecem aleatoriamente. Não acontece aleatoriamente. O nosso Deus, ele conhece todas as coisas antes mesmo da sua existência, já sabe quais são os resultados positivos e negativos, e ele não sofre abalos. Eu me abalo. Os governos da terra se abalam. O nosso Deus continua e permanece imutável. Então, não começou no céu esse pecado. Ele consegue levar uma terça parte dos anjos? Sim. Mas essa ideia de que começou no céu, não. Ele tinha um lugar dele, um lugar, vou dizer aqui entre aspas, privilegiado. Porque era um lugar onde ele era
todo resplandecente. E é aí que entra essa multiplicação desse pensamento maligno que é a divisão. A gente tem que ter cuidado, né, meu pastor, de não aniquilar a soberania de Deus, né? Sim. Porque, claro, que o senhor deu uma explicação muito pertinente aí. Se a gente crê que Deus é soberano, ele nunca é surpreendido. Certamente, o que aconteceu com Lúcifer estava nos planos dele. O que aconteceu com Adão e Eva estava nos planos de Deus. Tudo para nos trazer um ensinamento, né? Que hoje a gente conheceu o pecado, conheceu essas questões através desses fatos da Bíblia. Você concorda com isso também? Plenamente, Daniel, porque a pergunta do Pedro Augusto estudou comigo. Ele, desde pequeno, quando a gente falava que era cristão, ou quando alguma outra pessoa chegava, a família dele não era de tradição cristã, mas eles tinham uma Bíblia, era comum dentro das casas terem uma Bíblia. E aí ele lia a Bíblia. Eu não sei se ele lia para sua avó ou era para sua tia, era para alguém que cuidava dele, pois sua mãe trabalhava muito, né? E não ficava ali dando toda a assistência, e a família colaborava. E ele lia para alguém, e ele começou a se questionar. E quando ele sabia que alguém era cristão, na escola ele perguntava: cara, eu li isso aqui na Bíblia, é isso mesmo? Poxa, mas... E aí as pessoas leem a Bíblia, não fazendo as conexões do quebra-cabeça que ela tem, vai acontecer o quê? Ela acha que aquilo ali é um aleatório. Deus não trabalha com aleatórios, Deus trabalha com propósitos. E os propósitos de Deus, eles, uma vez estabelecidos, são decretos soberanos. E os decretos soberanos de Deus, eles não têm como a gente mudar. Por exemplo, se no decreto de Deus a pandemia estava prescrita no livro de Deus, pode chamar o cara mais santo, o rabino mais puro, o pastor mais de período de oração, você pode chamar a irmã pureza, e ninguém muda esse decreto. Tem um tempo estabelecido por Deus, então tem que cumprir aquele tempo. É verdade.